Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo vamos falar se Corinthians pode receber uma proposta em caráter oficial para virar SAF do Banco Safra. Vamos falar também sobre pagamento ao Memphis Depay. Corinthians acerta parte da dívida com o Memphis Depay e já está confirmado para o jogador se apresentar no sábado. Vamos falar também, ainda neste vídeo, Corinthians aí, que é investigado agora na polícia por sonegação de impostos, tá, fiel? Então tem muita informação aqui para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, já quero iniciar esse vídeo aqui falando aí sobre, o Corinthians sendo alvo mais uma vez aí nas manchetes policiais. Desta vez por possível sonegação de imposto, e isso é uma coisa muito grave, tá? Se realmente for comprovado, ou o Corinthians vai pagar uma multa altíssima, pode receber danos até bem maiores. Enfim, eu como corintiano, eu nunca vi uma crise tão forte assim no Corinthians como está tendo agora. Crise política, crise financeira, crise de contratações do mercado da bola. O Corinthians realmente passa por uma época, por um momento totalmente assim, apática do clube. E mesmo assim esse clube não sai da mídia. E não estou falando isso só porque está nas páginas policiais. Estou falando isso porque o clube é gigante, pela grandeza do clube. O Corinthians vive na sua época uma catástrofe futebolística, em que o clube ganhou um paulista aí nos últimos 6 anos. Um clube que não é protagonista mais como era antigamente. E mesmo assim o Corinthians ele é muito forte. Por quê? A torcida do Corinthians ela é enorme. O Corinthians por si só, ele é gigante. Imagina o Corinthians se ele está no auge, então. Para vocês verem o tanto que esse clube que nós amamos, ele é forte, o tanto que o seu poder é gigante. E mesmo assim, a gente ainda tem que escutar ainda dirigentes do Corinthians brigando por guerras políticas, aí se quase matando um ao outro para tomar a presidência, sendo que é sem fins lucrativos, né? Pelo menos no papel mas por trás aí nos bastidores a gente sabe realmente o que acontece. Então um clube gigante, que mesmo diante de uma crise, um clube do tamanho do Corinthians ainda se torna o maior do Brasil na sua pior crise da história, imagina esse clube no auge. Imagina esse clube sem dívida, o que somos capazes de fazer, qual o nosso poder de mercado seria aí com a arrecadação inteira da Neoquímica Arena vindo para os cofres do clube. Para vocês terem uma ideia, o Corinthians lota estádios em estreia de Campeonato Paulista, em estreias de Copa do Brasil, com times desconhecidos da Série B. Eu lembro que na Neoquímica Arena, no jogo de volta, Corinthians e Remo, time da Série C, em que o Cuca ainda era treinador do Corinthians, o Corinthians lotou a Neoquímica Arena, que não tinha lugar para mais nada lá dentro. Um time contra um time de Série C e Corinthians na Neoquímica Arena. Então o poder de aquisição financeira do Corinthians ele é gigante. O que nós precisamos é sim de pessoas honestas aí no comando do Corinthians para esse clube um dia ser aí para ele atingir o seu potencial máximo. Porque enquanto tiver com esse pessoal lá, e eu falo na geral, Augusto, Stable, que é parte de renovação e transparência, Andrés e Duílio por trás dos bastidores aí, né? O Osmar Stable assumiu, fazia poucos dias, o irmão do Duílio Monteiro Alves já estava negociando lá junto com o Vinícius Cascone lá, referente a Adidas na época que estava negociando, antes do Corinthians fechar com a Nike. Então realmente esse clube é uma pena, porque são muitos sanguessugas que estão por trás aí no comando do Corinthians. Certo, fiel? Mas aqui pra gente falar mais uma vez aí investigação, né? São investigações iniciais, mas é notícia, eu tenho que trazer para vocês. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer referente aí, se o Corinthians pode ser punido por sonegação de imposto ou não. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião. Ainda neste vídeo vamos falar sobre pagamento de Memphis Depay, que o Corinthians já pagou uma parte, tá? Porque agora vamos falar sobre Banco Safra. Fiel, a Vic Safra, herdeira do Banco Safra, uma fortuna estipulada aproximadamente de 20,7 bilhões de reais, hoje é a mulher mais rica do mundo, tá? O Banco Safra aí está entre o primeiro e o segundo dos mais ricos do Brasil, segundo a revista Forbes. E eu não sei por que das contas, a torcida do Corinthians inundou as redes sociais da Vic Safra, hashtag Vic Safra compra o Corinthians, salve o Corinthians. Então realmente eu não entendi o porquê dessa torcedor
relacionar, obviamente que é por causa da sua fortuna. Estou aqui para trazer para vocês que não existe absolutamente nada. O que existe é um desespero do torcedor. Um desespero do torcedor do Corinthians, vendo que a única solução hoje para o nosso Corinthians é realmente virar uma SAF, tá? Então eu tô aqui para esclarecer a informação para vocês e para também fazer até um desabafo, porque nunca na história do Corinthians, você às vezes é torcedor do corintiano e com certeza tem aqui nesse canal torcedor do Corinthians mais velho do que eu, você pode falar melhor do que eu, mas pelo que eu acompanho na televisão e nas mídias, e conhecendo a história do Corinthians igual eu conheço, né? Lógico que eu não estive presente, mas a gente sabe da história do Corinthians que ficou 25 anos sem títulos, 25 ou 23, e teve o gol do Corinthians aí na invasão corintiana, que a gente foi campeão em cima da Ponte Preta. Tem muitas histórias legais do Corinthians que a gente não acompanha, mas a gente viveu. A gente não acompanhou realmente, mas a gente vive os momentos aí que a gente consegue encontrar na internet. Então, como a gente é apaixonado pelo clube, a gente consegue sim abraçar a história e entender um pouco do que já aconteceu com o Corinthians na sua história. O Corinthians já teve protestos quando o clube caiu para a segunda divisão, protestos monstruosos, aí com cobranças da torcida gigante, mas nenhuma delas foi comparado a essa crise existencial que existe hoje no Corinthians. Não por não ganhar títulos há 6 anos, não por questões aí de você cair para a segunda divisão, que esse não é o caso. A grande questão hoje é que o torcedor está vendo o seu clube afundar. Todos os dias o Corinthians é alvo de polícia por algum escândalo. Agora já é por sonegação de imposto. Depois já teve o caso do Augusto. Aí o Jonatas Cafu colocou o Corinthians na justiça, cobrando aí uma fortuna. Um jogador desconhecido que veio na época do Andrés não sei da onde, ganhando 300 mil reais. É a forma que eles veem de fazer contratos fantasmas, né? Ou até combinações por fora, não vou falar que é o caso porque eu não posso acusar. Combinações por fora com o empresário de jogador, com o próprio jogador. Filho, vem cá. Você é um acabado, você não joga nada, você nunca vai ser nada no futebol, né? Então vem cá que eu vou te pôr no Corinthians, vou te fazer um contrato de 300 mil, só que 100 é meu, beleza? Você vai ganhar 200 por mês. Quanto você ganha no clube aí, nada a ver? Então realmente, vocês acham que não existe no futebol? Hoje os jogadores fazem falcatruas através das bets, fiel. O jogador aí fala que vai levar cartão vermelho com 5 minutos, vai lá e dá uma cotovelada na cara do cara. Vocês acham que não existe isso em dirigente ofertar salários monstruosos e pegar uma parte para eles? O próprio presidente não tem salário, fiel. O presidente não tem salário. O presidente hoje, a presidência do Corinthians, pelo menos, é sem fins lucrativos. E olha a guerra que eles fazem matando um ao outro para realmente se tornarem presidente do Corinthians. Ninguém faz isso, tá, fiel? Ninguém faz isso. Então, realmente, hoje, o que a gente tem que parar e temos que pensar é no bem do Corinthians, coisa que não acontece há muito e muito tempo devido a essas pessoas. Então, quando um grupo de pessoas invadem a rede social dessa pessoa Vicky Safra, que é herdeira do Banco Safra, pedindo para comprar o Corinthians, realmente não existe nada entre Corinthians e Banco Safra. Mas mesmo que existisse, o Corinthians não vai aprovar. O Corinthians não vai aprovar Safiel. O Corinthians não vai aprovar Banco Safra. Porque mesmo se tivesse, no caso não tem, porque o Corinthians hoje, a maior parte da renovação e transparência está dentro do Conselho Deliberativo. Tudo que for aprovado no Corinthians tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Mas por que o Conselho Deliberativo, na época, o Duílio Monteiro Alves passou pelo compliance a Tausa, passou pelo jurídico e ambos falaram para ele, não assina que é furado, essa empresa não paga ninguém. E ele foi lá, passou por cima dos dois e assinou com a Tausa. Por que o Conselho Deliberativo não abriu um processo de impeachment contra o Duílio Monteiro Alves? O Duílio Monteiro Alves não pagou as dívidas do Corinthians, não contratou ninguém de nome, não ganhou título, foi o pior presidente da história do Corinthians e mesmo assim as dívidas dele foram aprovadas. As dívidas do Andrés Sanches todas foram aprovadas. E todo cara que sentar na cadeira de presidente que for renovação e transparência terão suas dívidas aprovadas, não importa o que fazem, porque o Conselho Deliberativo é composto por renovação e transparência. Então, fiel, o Corinthians hoje, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Enquanto não sair essa corja da renovação e transparência, vai ser só votação a favor de quem é da renovação e transparência. Então por isso que a torcida briga por renovação do estatuto. E sabe quando vai mudar o estatuto? Nunca. Nunca. Vocês sabem por que nunca vai mudar o estatuto do Corinthians? Porque é composto por eles nunca vão votar desde que os seus interesses não estejam ligados.
Então hoje, cara, eu sempre fui contra a SAFra. Eu acho que perde a identidade do Corinthians de ser o time do povo. Mas estou mudando de ideia, sinceramente, tá? E para isso acontecer, lógico que tem que ter alguma coisa de interesse. Então que apareça um bilionário, um trilionário, que ame o Corinthians, que não faça do Corinthians apenas um negócio e compre o Corinthians, que no contrato estejam algumas cláusulas que defendam o clube, em caso se for uma pessoa louca que estiver comprando o clube, depois querer vender ou quiser fazer outras coisas, que cláusulas contratuais protejam o clube e compre o Corinthians, né? Mesmo que esses caras aí, um pouco desse dinheiro que compra o Corinthians, põe um pouco no bolso deles, mas vaza, cara. Deixa o Corinthians sobreviver, deixa o Corinthians viver, deixa o Corinthians atingir o seu potencial máximo, que é grandioso. Corinthians com seu potencial máximo é o time maior da América, disparadamente. Quantos que ganha um jogador, um atacante hoje na Europa de elite? De elite, top. Ah, ganha, sei lá, vamos colocar um de elite mesmo, 7 milhões, 8 milhões? Quantos que ganha aquele atacante do Barcelona lá? Aquele top lá que joga pra caralho, esqueci o nome dele, Ainhamal, coisa assim, né? Quantos que ele ganha por mês? Pesquisem aí e coloca aqui. Vai, vamos colocar que ele ganha, na melhor das hipóteses, 10 milhões por mês. Não sei, pode ser mais, posso estar falando besteira. Mas vamos supor que um jogador top dos top da Europa ganha 10 milhões por mês. O Corinthians pagaria um jogador desse com 2 jogos dentro da Neoquímica Arena. Porque o que dá de lucro na Neoquímica Arena hoje é de 5 a 6 milhões por jogo. Bruto, não estou falando do líquido, tá? Então você pega esse valor sem precisar pagar a Caixa Econômica Federal. Você paga aí um jogador desse a cada 2 jogos. E quantos jogos o Corinthians não faz no mês? E quando tem campeonatos simultâneos? Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Às vezes você faz 3 jogos. Ou não, você faz muito mais que 3 jogos no mês aí dentro da Neoquímica Arena. Então olha o poder do Corinthians. O que a gente precisa é de pessoas honestas lá. Fiel, se deixar de falar aqui, a gente vai falar até amanhã, porque o que mais tem é argumento contra essa corda. Então vamos passar para o próximo assunto, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? E a gente tem que gravar aqui daqui a pouco o vídeo do Corintianeiro 2.0, que inclusive temos informações super importantes. Vamos falar muito aí de Corinthians também, sobre o mercado da bola, sobre jogador no timão, tá? Vou falar lá sobre Sérgio Ramos, de novo, tá, fiel? De novo, vocês vão entender aí o corintianeiro. Vou falar sobre Romarinho, vamos falar sobre atletas aí no Corinthians, no Corintianeiro 2.0. Então na hora que der 6h30, 6h40, vocês já entram lá, porque o bicho vai estar pegando lá, cheio de informações para vocês, tá? E pra gente encerrar, vamos falar sobre Memphis Depay, tá, fiel? Jogador aí que teve aí envolvido em polêmicas, onde ameaçou deixar o Corinthians caso não fosse efetuado os pagamentos que o Corinthians deve para ele. É que o Corinthians deve para o jogador direitos de imagem atrasado e também premiação por ter sido campeão do Campeonato Paulista, no valor de 4,7 milhões de reais, tá? O Corinthians pagou parte desta dívida, tá? Que seria os direitos de imagem, cerca de 1,4 milhões de reais. O Corinthians já pagou para o Memphis e já deu data para o Memphis para pagar também a premiação de ter sido campeão do Campeonato Paulista, coisa que vai acontecer na hora que a Nike passar o adiantamento para o Corinthians no valor de 100 milhões de reais, tá? Então o Memphis vai ser pago, o jogador já entendeu, já foi acordada a data para pagar o atleta, o jogador já recebeu os direitos de imagem, dá para ele brincar um pokerzinho aí no final de semana. Eu brinco um pokerzinho com 100 reais, né? Já 1 milhão e 400 para eles aí é dinheiro de pinga para eles brincar um pokerzinho aí na mesa de um Neymar, de um Memphis, né? Já é outros 500. Então, fiel, realmente é isso, o Corinthians pagou, o atleta deu o migué lá que não sabia de nada, que foi os advogados que cobrou, mas que advogado ameaça o próprio jogador deixar o clube? O jogador não dá esse tipo de poder para nenhum advogado, sem consultar o jogador. Olha, se você não pagar, o Memphis vai sair, tá? Nenhum jogador, nenhum advogado faz isso sem o consentimento do atleta. Então realmente ele sabia, ele quis passar um pano aí, mas foi pago e é o direito dele cobrar. Quem ama o clube somos nós e jogador não. Certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro, tá bom? Não esqueçam, Corintianeiro 2.0 daqui a pouco. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!